Princípios bioéticos. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os princípios bioéticos. Já ouviu falar? Sabe o que é? Se não sabe, acompanhe comigo até o final para conseguir perceber o que é princípio bioético. Bom, os princípios bioéticos são fundamentos, são normas que regulam a conduta dos profissionais de saúde e pesquisadores na área de saúde. Eles surgiram no século XX porque, no princípio, na Segunda Guerra Mundial, médicos nazistas eles realizaram experimentos cruéis com prisioneiros. Esses experimentos cruéis deixaram as pessoas que estavam a passar por esse experimento em grande sofrimento e muitas vezes levavam-os à morte. Mais tarde, estes médicos eles foram julgados e daí criou-se o chamado Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg é um documento com regras internacionais que espelhava quais são as normas que os médicos devem seguir em casos de pesquisas. E é daí onde surgiu o consentimento livre. Aquele documento que você assina quando quer fazer uma cirurgia, você assina um termo de consentimento. Este documento surgiu lá no século XX por conta dos médicos nazistas. Mas também, com base nesse Código de Nuremberg, surgiu daí a ideia de que se a pessoa for livre para espontâneo, para um experimento, ela não deve ser submetida desnecessariamente a situações desconfortáveis, não deve se submeter a sofrimento desnecessário. Mais tarde, esse Código de Nuremberg foi ampliado e daí surgiu a Declaração de Helsinki, em 1964. Passaram-se mais algum tempo. Em 1979, nos Estados Unidos, criou-se o relatório de Belmont. Esse relatório surgiu porque, naquela altura, alguns negros que estavam doentes de sífilis foram deixados de parte, não receberam tratamento. E por causa disso, o governo dos Estados Unidos criou mais algumas regras. E é daí onde surgiram 3 princípios bioéticos: o princípio da autonomia, da beneficência e da justiça. O princípio da autonomia ditava que a pessoa deve respeitar a decisão do paciente. Já o princípio da beneficência dizia que deve-se sempre buscar o bem e reduzir os danos. E o princípio da justiça dizia que os médicos deviam tratar a todos de forma equitativa, sem distinção de rico e de pobre, de negro e branco e assim por diante. Mais tarde surgiu o princípio da não maleficência. Assim, hoje em dia, a gente tem 4 princípios bioéticos: o princípio da autonomia, da beneficência, da justiça e da não maleficência. Esses princípios guiam a forma, as decisões dos profissionais de saúde atualmente. E quem viola esses princípios bioéticos pode incorrer em crime. Vamos começar agora por falar sobre o princípio da autonomia. Conforme já disse anteriormente, o princípio da autonomia é a liberdade que uma pessoa tem de decidir o que será feito para ela, ou seja, decidir sobre o seu próprio corpo. Ela também tem a liberdade de decidir se as suas informações relacionadas aos tratamentos médicos devem ou não ser reveladas para outros, não importa se é filhos, marido, pais e assim por diante. Só que só tem esse princípio da autonomia aquele que é adulto e que está consciente. Mas também existem algumas exceções. Por exemplo, se um adulto tiver diminuição do nível de consciência, estiver em coma, ele perde o direito de autonomia. Ou seja, como está com diminuição do nível de consciência, ele não vai mais conseguir tomar decisões por si mesmo. Mas aí surge uma pergunta: será que os familiares devem tomar decisão por ele? Não. O direito da autonomia é intransferível, ou seja, não deve ser passada para pais, filhos e outros.
Apenas que a pessoa, quando perde o direito à autonomia, o Estado se responsabiliza por esse direito de autonomia. É o Estado quem deve decidir o que fazer nessas circunstâncias. Por outro lado, existem crianças, adolescentes e idosos grandes. Os idosos grandes, as crianças, os adolescentes perdem o direito à autonomia e esse direito passa aos seus familiares, como pais e filhos ou irmãos, principalmente pais e filhos ou um outro representante legal. Estes é que recebem o direito da autonomia, ou seja, são esses que tomam a decisão pela criança, pelo idoso ou pelo adolescente. Por isso é que já percebeu nos hospitais de as crianças receberem autorização dos pais para determinado procedimento médico, ou até mesmo os idosos. Há também um ponto de limite nessa situação. Por exemplo, se a decisão dos pais, a decisão dos filhos ou do representante legal ir colocar em perigo a vida da pessoa ou a integridade física da pessoa, aí o Estado, na lei angolana, se responsabiliza de preservar a vida. Como o Estado é representado pela equipe médica, logo a equipe médica é quem deve agir para intervir nessas situações. Por isso, a decisão dos filhos, dos pais ou de outro representante legal só perde o direito da autonomia sobre a criança, adolescente ou idoso grande quando eles tomam decisões que colocam em perigo a vida dessa pessoa. Por outro lado, este princípio da autonomia também não se aplica àquelas pessoas que têm doenças mentais, né? Ou doenças psíquicas. A estas pessoas não se aplica. Por exemplo, a quem tem a esquizofrenia, ela não tem direito, naquelas circunstâncias, à autonomia. E também em situações de urgência e emergência, especialmente na urgência. Nas situações de urgência, o indivíduo perde o direito de autonomia. Por isso, aquela história dos hospitais de alguém estar nas urgências e tem de esperar os familiares para vir assinar o consentimento informado é um erro. Não se deve esperar, porque o direito da autonomia é intransferível na pessoa adulta e inconsciente. O Estado é quem se responsabiliza por isso. Por outro lado, a pessoa tem esse direito da autonomia por conta dos riscos que se submete a determinadas situações. Por exemplo, os riscos eles podem ser baixos, moderados ou elevados. Então, de acordo com o grau de risco, a pessoa pode prestar declarações, pode ter um consentimento verbal, pode ter um consentimento escrito, até mesmo por representação. Por exemplo, vamos pensar que um enfermeiro precisa administrar medicamento por via oral. O paciente tem o direito de aceitar ou de recusar este tratamento. Mas o que o enfermeiro deve fazer? Ele deve dar informações esclarecidas ao paciente para ele perceber os benefícios e os riscos dessa administração de medicamento. Se com base nos benefícios e nos riscos o paciente achar que não quer receber esse tratamento, aí o enfermeiro não deve obrigar o paciente a receber. E também não deve tratar mal, né? Xingar a pessoa, dizer que pode ir na tua casa se você não quer e assim por diante. É necessário explicar outras alternativas que estão disponíveis para com que a pessoa possa receber um tratamento da melhor qualidade e de sua preferência. Quando médicos, enfermeiros e outros profissionais rebatem a decisão de um paciente, expulsando do hospital ou de uma unidade de saúde porque ele não aceitou determinado tratamento e prefere outro, aí eles estão a incorrer a um crime, uma violação direta ao princípio da autonomia. E, honestamente, nos outros países isto dá muito dinheiro, porque aí
A pessoa que foi expulsa do hospital ou os seus familiares podem entrar com um processo no tribunal e esses médicos serem avaliados a conduta deles e até mesmo indemnizarem muito dinheiro. Por isso, da próxima vez que for a um hospital, antes de receber um tratamento médico ou de um procedimento, não importa de qual seja o profissional da área de saúde, peça que ela te esclareça sobre os benefícios e os riscos desse procedimento. Se não concordar e haver outras alternativas, tu és livre de dizer que não concordas e que queres esta ou aquela outra alternativa. E não se esqueça, toda pessoa adulta tem o seu direito à autonomia. As crianças e adolescentes, o seu direito à autonomia é passado pelos seus pais ou pelos representantes legais, incluindo também os idosos grandes. Os pais ou representantes legais perdem direito à autonomia quando a sua decisão coloca em risco a vida da pessoa. Ali, o Estado se responsabiliza de preservar a vida. O Estado é representado pela equipe de saúde no hospital. Então, é eles que vão decidir o que é melhor para si. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o princípio bioético da justiça. Até lá, deixe seu comentário, dá o seu like. Tamo juntos.